A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa EBD. Somos gratos a Deus por essa oportunidade de nós estarmos juntos mais uma vez para aprendermos a Tua Palavra. E confesso que nós estamos com saudade. Nós gostaríamos de estar presencialmente com os irmãos, mas a circunstância não deixa. Mas mesmo assim nós somos gratos a Deus porque Ele tem estado conosco, não tem nos desamparado. Eu quero crer que os irmãos também estão felizes com Jesus, sentindo de perto o Teu amor, o Seu cuidado. Essa é a nossa oração, esse é o desejo, que cada um esteja guardado no Senhor. Vamos lá, nós estamos estudando a respeito da antropologia, que é o estudo e doutrina do homem, tudo que a Bíblia diz a respeito. E hoje é a aula número 2. É a aula que fala a respeito da criação de Eva, a primeira mulher. O nosso texto bíblico base está em Gênesis capítulo 2, verso 18 a 25. E eu gostaria de estar lendo com os irmãos. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou, e toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e as aves dos céus, e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Este é o relato que nós temos aqui em Gênesis, capítulo 2, falando a respeito da criação de Eva. O interessante aqui é que no verso 20, o Senhor fala que depois que Adão deu nome para todos os animais, que ele criou Eva. Né? Eu fico imaginando, né? Se Eva tivesse sido criada antes, talvez até hoje ele não teria finalizado os nomes dos animais, né? Mas Deus é sábio. Amém? Amém. É só uma brincadeira. Vamos lá. O mais importante que eu vejo aqui um dos pontos mais importantes que eu vejo nesse texto bíblico é que a gente realmente tem que crer nesse texto. Né? Será que foi? Porque muitos dizem que pode ter sido uma parábola, mito. Mas será que foi isso? Ou será que foi real e histórico? E é isso que a gente queria discorrer também um pouco aqui no nosso estudo. Porque um dos mais caluniados, desacreditados e distorcidos trechos da Bíblia são esses 3 primeiros capítulos de Gênesis. Principalmente pela teoria da evolução. E alguns teólogos também, né, que creem que isto são apenas parábolas, né, e que isso não foi literal. Será? Será que não existiram Adão, Eva? A queda literal, histórica no tempo e no espaço? Então, quando a gente estuda Gênesis e a gente começa aqui a entender o plano da salvação, por exemplo,
a gente vê que dois fatos marcam a doutrina do homem nas Sagradas Escrituras: a criação e a queda. Hoje nós vamos tratar especificamente da criação da mulher. Nos é apresentada uma verdade e condição do homem como administrador da terra, tendo domínio sobre ela. Então nós vemos aqui em Gênesis que o homem tinha uma condição original. Foi para isso que Deus criou o homem também, para que ele dominasse sobre a terra, sobre os animais, fosse o administrador dela. Não que o homem fosse mais forte da terra, dos animais, não. Mas que ele dominasse sobre isso, pelo seu raciocínio. Por quê? Porque Adão foi criado à imagem de Deus. Jesus. Pois tudo que foi feito por ele, as coisas foram feitas por meio de Cristo e para Cristo. Registrado em Colossenses, capítulo 1, verso 16. A Bíblia nos fala que foi criada a imagem de Deus. A gente crê assim. E imagem de Deus a gente logo lembra em Jesus. Porque é isso que nos fala em Colossenses. Que Cristo, Ele é a imagem de Deus, do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E antes de todas as coisas, e dele tudo subsiste. Então é assim. O homem foi criado à imagem de Deus, de Jesus, que é a imagem de Deus. Quando perguntaram, Senhor, nós queremos ver o Pai. E Jesus fala, se vocês verem a mim, vocês verem o Pai. Eu sou a imagem revelada de Deus. Né? E nós cremos que toda a criação foi feita por Jesus, como diz aqui nos versos que nós lemos. Né? Tudo foi feito por Ele, que é a palavra de Deus viva. Foi feito por Ele e para Ele. E o homem também não foi diferente. E quando a gente fala homem, a gente fala mulher. Porque para Deus não há distinção. É isso um dos pontos que a gente tem que ter em mente nesse estudo, nesse trecho de Gênesis. Aqui fala a respeito de uma criação que Deus ficou satisfeito com isso, né? E deu uma condição para o homem, uma condição original, e deu todo o suporte para o homem. Desta forma, é muito importante compreender os ensinos bíblicos sobre a historicidade de Adão e Eva e sua conexão com a exposição do Evangelho no Novo Testamento. Então, a gente não pode crer em partes da Bíblia. A gente tem que crer nela como um todo. Toda a Bíblia é divinamente inspirada. Então a gente tem que crer literalmente na criação de Adão e Eva, para que a gente possa compreender a conexão, o que isso tem de conexão com o Novo Testamento, o que isso tem a ver com um plano de salvação. Então, se nós cremos lá em Jesus, no que Jesus fala, no que os apóstolos pregavam, se nós cremos naquilo, nós temos que crer também aqui. Não podemos achar que isso é uma história, é um mito, é uma fábula. Isso é um dos pontos importantes para a gente prosseguir nesse estudo. Dessa forma, nós cremos que a mulher já estava nos planos de Deus. Deus criou e disse que tudo estava bem. Mas num certo ponto, ele diz, né, que não é bom que o homem esteja só. Que foi ali uma disjuntura. Esse trecho que
que nós lemos em Gênesis 2, especificamente o verso 24, eu fiz questão de expor aqui que ele realmente tem conexão com toda a Bíblia. Porque lá em Gênesis fala a respeito disso, em Marcos e Mateus Jesus fala a respeito disso, e Paulo também fala a respeito disso, em Efésios 5:31. Então a gente crê que sim, foi literal, porque toda a doutrina bíblica é baseada nesse trecho, é baseado nessa parte da Bíblia. Então nós estaremos discorrendo a respeito dessas três vezes, digamos assim, que é mencionado na Bíblia a criação do homem, que não está só vinculado lá no Velho Testamento e que não é uma simples história, um mito ou uma fábula. Em Gênesis, como nós comentamos, Adão e Eva perderam muitas bênçãos com o resultado de sua desobediência, porque nós vemos que eles foram criados, Deus deu ao homem a administração de toda a terra, que ele tivesse domínio sobre ela, porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Essa imagem e semelhança de Deus não significa braços, pernas, etc. Mas a imagem significa o raciocínio também. Diferente dos animais, que têm os instintos, o homem raciocina como Deus. Então Deus fez o homem dessa maneira, que ele pudesse realmente administrar esse jardim. Mas a gente sabe, que vai ser tema de estudo das próximas lições, que o homem perdeu muitas bênçãos. E tudo isso que Deus deixou para ele, ali no Jardim do Éden, porque ele pecou. Inclusive, aquele relacionamento puro, conjugal, perfeito que havia desfrutado. Porque a gente entende que o propósito principal que Deus formou Eva foi que ela fosse sua adjuntora. Né? A Bíblia fala, não é bom, Deus falou, né? Não é bom que o homem esteja só. Falei, uma auxiliadora. Né? Então esse era, digamos assim, o principal motivo de Deus ter criado a Eva. Que ela fosse auxiliadora, ajudadora, que estivesse ali, porque não era bom que o homem estivesse só. Todos os animais tinham seus pares, menos o homem. E assim Deus criou Eva. Para que o homem não estivesse só, e tivesse ao seu lado uma mulher que o auxiliasse. A questão de estar ao seu lado, ajudando, auxiliando, né? E muitas vezes a Bíblia traz esse assunto como ajudadora ou submissa. À primeira vista parece um papel secundário. Mas esse mesmo termo a gente vê que é usado para referir-se inclusive a Deus, em vários versículos, como nos Salmos. E nos diz assim o Salmo 70, quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus, Tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Aqui mostra Deus como Senhor, como ajudador. Salmo 115, 9. Confie no Senhor, ó Israel. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Então, essa ideia de socorro, de auxílio, é a ideia que Deus criou para a mulher. Então, se o homem precisasse de ter ali alguém que estivesse ao seu lado, aconselhando, ajudando, dando força,
etc., essa pessoa seria a mulher. É a mulher, porque assim Deus criou e foi assim que Deus planejou para o casal. E nada se parece com o papel secundário. E nada se parece com o papel secundário, porque a gente entende e a gente compreende que a mulher, como ajudadora do homem, né, ela tem outro tipo de visão. Realmente ela pode agregar muito, né, no casal. É assim que Deus planejou e criou. Em Gênesis ainda, a palavra de Deus deixa claro que ainda que os homens e mulheres sejam igualmente importantes, nós temos papéis diferentes, né? Perante Deus, nós somos iguais, mas nós temos papéis diferentes. Quando nos submetemos à liderança de alguém, não estamos nos rebaixando. Estamos concordando com o plano de Deus para nosso relacionamento amoroso e harmonioso, que inclui respeito mútuo também. O propósito de Deus era esse. E se a gente aceita esse tipo de coisa, essa posição, nós concordamos com o plano de Deus. E quando a gente não enxerga dessa maneira, nós estamos em desacordo com o que Deus planejou, em desacordo com a sua palavra. Até aí, nós vemos, né, o propósito ali em Gênesis, o que Deus nos quis mostrar ali, como era que deveria ser. Mas, como eu disse, né, o homem pecou e essa condição lhe foi tirada. Né? O homem pecou e a partir daí veio a morte, veio o pecado. Isso trouxe reflexo para toda a humanidade, tudo aquilo que Deus tinha criado, que nós vimos na aula passada, tudo foi afetado em função do homem ter pecado. Mas graças a Deus que a história não acabou ali, né? A história prossegue. E como eu disse, né, esse mesmo trecho, além de ser dito em Gênesis, ele também é exposto no Evangelho por Jesus e também é exposto por Paulo nas suas cartas. Né? No Evangelho, não só o apóstolo Paulo ensina sobre um Adão e Eva literais e históricos, mas o próprio Jesus Cristo baseia seu ensinamento a respeito, nesse caso, a respeito do divórcio, quando ele estava ensinando a respeito do divórcio, lá em Mateus 19 e em Marcos 10, né, que Deus ali explicando, argumentando, né, contra a compreensão frouxa dos judeus, né, querendo pôr Jesus em mal situação, confrontando o que Moisés havia dito, e Jesus explica, né, que o divórcio não foi feito para o homem, mas por ele ter dura cerviz, né, teve essa brecha, digamos assim, né? Mas esse não foi o propósito original de Deus. E os discípulos ficaram preocupados com isso. Que foi uma palavra dura. Né? E ficou entendido que se o homem deixar sua mulher, fazer pouco caso desse santo matrimônio, o homem estaria incorrendo em pecado de adultério. Se ele deixar sua mulher, por motivo banal, ele estaria incorrendo em adultério. E os discípulos ficaram preocupados, né?
Senhor, então é melhor que o homem fique solteiro, né? E Jesus explica, né? Olha, tem alguns que realmente ficam solteiros por opção, outros não por ser opção deles, né? Os eunucos, por exemplo, né? Mas realmente é uma palavra dura. E Jesus fala aqui no verso 11, nem todos têm condições de aceitar essa palavra, essa dureza de palavras, né? Somente aquele a quem isso é dado, né? Realmente é uma palavra dura, difícil, né? O que Deus ajuntou, não separe o homem, né? Então a gente vê lá que Jesus dá testemunho daquilo que foi realmente escrito lá em Gênesis. Aquilo realmente não foi um mito, não foi uma fábula. Paulo também nos dá alguns ensinos e ele menciona a respeito daquele trecho. E também em Romanos 5, 12 ao 21, que é a doutrina do pecado original, que é ali que ele contrasta e compara Adão e Jesus, que são cabeças de dois pactos aqui. Um representando todos os que estão debaixo do pacto das obras, e o outro, que é Jesus, que está representando os que estão sob o pacto da graça, ambos comunicando a sua imagem a eles. Adão comunicando a sua imagem à humanidade, que todos nós fomos criados a partir dele, nós cremos assim. E Jesus comunicando a sua imagem a partir daqueles que foram nascidos dele. Então Jesus também transmite a sua imagem àqueles que creem. Então por isso que Jesus, e por isso que Adão é um tipo de Cristo, né? E de certa forma um contratipo, né? Onde Adão caiu, onde Adão pecou, Jesus triunfou, por exemplo. O apóstolo Paulo também traça paralelo em Romanos 5, 21 e em Coríntios 15, 21, 22 e 45 a 49. Nesse caso, é apresentado de uma forma semelhante, mas que Jesus e Adão está, de fato, em ambos terem sido. A semelhança entre Jesus e Adão está no fato de ambos terem sido os primeiros das suas respectivas espécies. Adão foi o primeiro da raça humana e Jesus foi o primogênito dos filhos de Deus. Como eu disse, somos filhos, somos descendentes de Adão, mas agora também nós somos descendentes de Cristo, que foi o primogênito dos filhos de Deus. Então Jesus deixa de ser unigênito e passa a ser o primogênito. E nós irmãos dele, né? E assim, como nós vimos, em Gênesis escrito, Jesus também expõe, e Paulo também expõe aqui em Éfesos 5, 31 e 32. Por essa razão, o homem deixará o pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Esse é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à Igreja. Quase que não sai aqui, né? Efésios 5, 31 e 32. Então aqui o Paulo já apresenta e nos dá uma nova visão e dá alguma luz a respeito daquilo. Colocando Adão como um tipo de Cristo, né? Um antitipo, né? Digamos assim. Ele menciona esse mesmo trecho de Gênesis, que é
é o nosso estudo de hoje, que é a criação de Eva, o casamento que Deus fez ali no jardim. E Paulo agora faz essa mesma referência, referindo-se a Cristo e à igreja. Ele diz que é um mistério profundo. Dessa forma, aqui em Efésios, e a gente vê também em Romanos, né? O que nos traz de prático, né, nesse estudo? Nós vemos ali uma situação no Jardim do Éden, o homem numa condição original, sendo abençoado por Deus, uma família abençoada por Deus, na presença de Deus, uma vida feliz com Deus, tudo que eles precisavam estava ali, eles tinham todo o sustento, tinham todo o apoio, Deus os visitava toda tarde, toda virada de tarde, mas eles pecaram. Nós vemos que Deus criou o homem primeiro, mas nós entendemos que a mulher, e ali quando ele fala Deus criou, lá no capítulo 1, ele fala que Deus criou o homem e a mulher, e depois no capítulo 2, isso tem uns detalhes a mais que nós estamos estudando, mas nós entendemos que quando Deus criou o homem primeiro, a mulher já estava dentro dele, que era a costela dele, né? E quando Deus tira para fora a costela e cria a mulher, né, aí é revelada para ele a sua noiva, é revelada para ele a sua esposa, e ele fica feliz por isso, né? Então nós vemos ali que na condição original do homem sem pecado, ali sim, também um tipo de Cristo, digamos assim, assim como saiu dele Eva, saiu dele as demais, e assim a partir dali toda a humanidade, nós como igreja de Cristo, né, nós também saímos de Jesus agora. Nós somos gerados dele. Né? Então aquela condição que nós tínhamos de pecado, de estarmos distantes de Deus agora, pelo pecado original, porque nós estávamos sobre aquele pacto, embora aquele pacto, aquele pecado original, nós não tivemos escolha, digamos assim, mas Deus agora nos dá uma condição e nos revela Jesus. E nós cremos em Jesus e cremos na graça do seu poder. Nós também não temos condições, como ser humano, se não for pela graça de Deus, de seguirmos todos os preceitos de Deus para sermos salvos, né? Então a gente vê que a lei, como espelho, a gente olha para a lei e fala, realmente nós não temos condições. Se não for pela graça, a gente não é salvo. Então da mesma forma que nós, entre aspas, não tivemos culpa do pecado original e não tivemos como mudar isso, agora também nós não temos como estar pelas nossas forças obedecendo a Deus ali como deveria ser. Nós somos fracos e pecadores, todos nós pecamos e pecamos a todo momento. E é pela graça de Deus, e é por Jesus, e não é por merecimento. Nós somos guardados nele e somos salvos por ele. Então Deus é justo, né? Então o que nos traz esse ensino de Gênesis, Paulo nos traz alguns ensinos aqui em Efésios. Agora que nós somos gerados, fomos tirados dele, nós nascemos de novo, né? Nós fazemos parte dele. Agora nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados.
Agora nós devemos viver em amor, como Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta de sacrifício agradável a Deus. Agora nós devemos viver sem imoralidade, sem conversas tolas, porque agora nós somos luz. Agora nós devemos compreender qual é a vontade do Senhor. Nós agora devemos nos sujeitarmos uns aos outros por temor a Cristo. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, nesse caso, nesse estudo, né, nessa palavra que Paulo está trazendo ali, as mulheres também estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Aqui Paulo está nos mostrando, né, uma forma da gente voltar, né, àquela originalidade que nós fomos criados. Aquilo que nós perdemos em Adão, nós devemos ganhar em Cristo. Nós devemos viver em Cristo e Cristo deve viver em nós. E o mundo, quando olha para nós, eles não veem a gente. Eles devem ver a Cristo. Assim como não se via Eva na criação de Adão, só depois que Eva foi tirada da costela de Adão, também o mundo deve ver a Cristo e não nós. Nós devemos viver de uma maneira tal, assim como esses exemplos aqui, alguns trechos ali de Efésios, né? Também nós devemos refletir a glória de Deus. Devemos refletir também a glória de Cristo. Agora a gente entende que Jesus toma, né? Que Jesus compra, que Jesus resgata essa humanidade, essa Eva que se perdeu, essa descendência de Adão perdido, e traz para si novamente, e ambos agora são um. E ela é gerada de novo, nascida da água e do Espírito. Efésios 5, 26 e 27. E recebe agora o nome de igreja. Essa humanidade, esse povo perdido, desgarrado, agora recebe o nome de igreja. E nós somos gerados nele. Agora nós somos conhecidos como corpo de Cristo. Esse corpo que também um dia será conhecido como a noiva do Cordeiro. É maravilhoso. E assim nós entendemos que tudo isso que Deus nos quis mostrar, que foi revelado, que foi escrito, que foi exposto na sua palavra, nós entendemos que foi para nos mostrar que um momento glorioso está nos esperando. Registrado aqui em Efésios 5, 25. Maridos, amem as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Que nós possamos realmente ser essa igreja de Jesus. Que nós possamos estar unidos, né, nele. Que nós possamos ser um como ele é um com o Pai. Essa foi a oração de Jesus. Nós já estudamos ali no Evangelho de João, capítulo 17, na oração sacerdotal, que Jesus se preocupou muito e procurou nos ensinar que nós devemos estar sempre juntos. Por quê? Como individuais, nós pecamos. Como individuais, nós falhamos, nós erramos constantemente. Mas a igreja de Jesus, a igreja universal, o corpo de Cristo, esse sim, essa é uma igreja gloriosa. É uma igreja sem mancha, sem ruga. Quando Deus olha para nós, quando nós estamos unidos, quando nós estamos no corpo de Cristo, Ele não vê em nós pecados.
porque Ele vê nós através de Jesus, através do seu sangue. E nós fomos lavados também pela água da palavra, como diz aqui no versículo de Efésios. Que o Senhor possa nos dar graça, né? Que possamos entender essas maravilhas da tua palavra, né? Que nós fomos tirados dele e para ele. E agora tudo aquilo que nós perdemos, tudo aquilo que nós tínhamos, né, de bênçãos ali no Jardim do Éden, na criação do homem e da mulher, agora nos foi restituído por Jesus. E um dia nós seremos reconhecidos e seremos recebidos como uma noiva gloriosa. Hoje nós somos corpo, mas nós seremos a noiva do Cordeiro. Amém? Que Deus em Cristo possa continuar nos abençoando. Que Deus em Cristo possa continuar nos dando graça. Que a sua igreja realmente possa estar sempre firmadas na palavra de Deus, unidos em Cristo, né? Porque essa foi a preocupação de Jesus, que nós permanecêssemos unidos. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, né? E ficamos juntos. Eu quero fazer uma oração em agradecimento a Deus e possamos permanecer, estar firmes e constantes na obra do Senhor. Amém? Pai amado, Pai querido, nós somos gratos a Ti, ó Deus, por esse momento, por essa Tua palavra que nos concedeste, Senhor, onde nós aprendemos, Senhor, que nós nascemos de Ti, Senhor, nós fazemos parte de Ti, Senhor, que todas aquelas bênçãos, ó Deus, que Tu fizeste, Senhor, que nós vimos ali no Jardim do Éden, Senhor, aquela união maravilhosa, Senhor, entre aquele casal, Senhor. E agora, Senhor, nos foi restituído tudo em Ti, Senhor. Nós recebemos tudo de volta, Senhor. Sim, ó Deus, mesmo nós sendo fracos e falhos. Sim, Pai. Agora, Senhor, nós podemos, Senhor, ser reconhecidos como corpo de Ti. Tu és a cabeça e nós somos o corpo. Nós somos a igreja gloriosa. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu sacrifício ali na cruz do Calvário, Senhor, onde o Senhor derramou Teu sangue por nós. E ali, Senhor, inaugurou a Tua igreja e nós fazemos parte dela. Muito obrigado. Nós somos gratos a Ti, Senhor. E oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém.